Filipenses capítulo 4, verso 8. Glória a Jesus. Filipenses capítulo 4, verso 8. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Diga glória a Deus por amém. Fala conosco, Espírito Santo. Precisamos ouvir a tua voz. Senhor, cuida do nosso coração, cuida dos nossos pensamentos, cuida de cada vida que está aqui nessa noite, Pai. Nós estamos, Senhor, com o nosso coração voltado totalmente para Ti. Que nós possamos, Senhor, nos alimentar da verdade que liberta, da verdade que nos edifica, da verdade que constrói em nós, ó Pai, a base, aquilo que é sólido, o firme fundamento do Senhor. Fala com cada um de nós nessa noite. Tira do nosso meio toda a distração, qualquer pensamento que queira nos roubar do que o Senhor preparou para nós nessa noite, qualquer palavra que queira nos tirar daquilo que o Senhor preparou para essa noite. Toma todo esse ambiente, Espírito Santo, que a tua presença possa fluir, renovando os corações, renovando as forças físicas, renovando a mente, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Se assenta no seu lugar, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Preste atenção aqui. Eu quero conversar um pouquinho com vocês, e dentro dessa palavra falarmos um pouco sobre pensamentos, amém? É muito importante. Nós não conseguimos, no final do dia, fazer uma contagem de tudo que nós pensamos, de quantas coisas nós pensamos, de quanto pensamento carregamos durante o dia, diante do que fazemos, diante dos compromissos, quando nós estamos tão ativos e quando nós estamos também mais ociosos, quando estamos em atividade ou quando estamos em descanso. Não conseguimos calcular o quanto pensamos. Mas não é de se preocupar, amém? A quantidade de pensamento que você tenha. Nós precisamos de estar compromissados, de aprendermos a observar a qualidade daquilo que nós pensamos. A qualidade se diz, a qualidade tem valor, a qualidade vai dizer para onde estamos indo, amém? Porque uma coisa é fato: aonde o seu pensamento for, a sua vida é obrigada a ir. Não dá para você dirigir a tua vida para um lugar oposto do que você pensa. É impossível. Aonde o seu pensamento for, a sua vida é obrigada a ir. Analisa, aonde você está indo? Aonde estão os seus passos? Você está caminhando em direção ao quê? A quem? Para que você avalie isso, comece a observar os seus pensamentos. O que você está pensando? O conteúdo do que você pensa, a qualidade do que você está pensando. Existem pensamentos que nos tornam funcionais, amém? Existem pensamentos que nos tornam totalmente disfuncionais. Eles tiram a nossa energia para qualquer ação, para qualquer disposição, para qualquer atitude. Avaliar a qualidade dos pensamentos, irmão, fará você gastar muito mais energia, não em qualquer coisa, mas você canalizar energias no que você precisa construir a partir de agora. Preste atenção aqui. Canalize as energias naquilo que você precisa construir a partir de agora. Tem pessoas que estão tendo a sensação de que a sua vida está sendo arrastada. Eu não vou pedir se levantar a mão. Mas tem pessoas que têm exatamente essa sensação: pastor, eu sinto que a minha vida está sendo arrastada. Estou sendo arrastado para algum lugar. Você não sabe para onde, pelo fato de não observar o conteúdo do que você está pensando. Não se esqueça: aonde os seus pensamentos forem, a sua vida é obrigada a ir. Não é opção, é obrigada. Ela é obrigada a ir. O
apóstolo Paulo está trazendo uma instrução à igreja. Ele vai dizer, finalmente, ele está resumindo. Versículo 8 começa ele dizendo, finalmente, vamos resumir aqui uma coisa. Nós precisamos chegar em algum lugar. Nós precisamos viver algo em Deus. Nós precisamos experimentar coisas novas. Nós precisamos dar um próximo passo. Nós precisamos ajustar a rota da nossa vida. Finalmente, resumindo, vamos fazer o seguinte: tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que tem a fama, tudo que é digno de louvor, tudo que é amável, pensem nessas coisas. Tudo que edifica, tudo que de alguma forma traz edificação, pensem, se ocupem nelas. Essa é a instrução. E ele vai dizer que à medida que você direciona os teus pensamentos a isso, direciona os teus pensamentos para essa fonte, ele vai dizer, e finaliza o verso 9 dizendo, o Deus de paz estará com vocês. O Deus de paz estará com vocês. Os nossos pensamentos são capazes de nos convencer de que até o próprio Deus está longe de nós. É capaz de nos convencer, não só apenas nos fazer pensar, mas consegue atingir um nível de convencimento. Nos convence de que estamos sozinhos mesmo, de que esse círculo não vai acabar, de que essa situação não vai mudar, de que isso vai ser isso mesmo, não tem nada novo para acontecer. Nos convence. Eu preciso que você não só avalie a qualidade do que você está pensando, mas para que você volte a partir de hoje para uma fonte. Voltar para uma fonte que a partir dela vai fluir todas essas características, todas essas virtudes, todas essas qualidades necessárias para que eu e você possamos conduzir a nossa vida, não apenas por aquilo que eu penso, mas por aquilo que Deus está pensando sobre mim, por aquilo também que Deus pensa sobre você. Sabia que Deus pensa sobre você? Jeremias 29:13, o que ele diz? Eu sei os pensamentos que tenho sobre vocês, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para dar a vocês um futuro e uma esperança. Diga glória a Deus por isso. Errado eu e você pensar e se convencer que não há esperança. É errado eu e você se convencer que vai ser sempre isso. É errado eu e você se convencer de que essa história nunca vai mudar, de que essas águas nunca vão subir, de que coisas novas nunca vão acontecer. Mas quando eu vejo que Deus pensa sobre mim, que Deus pensa ao meu respeito, Ele mesmo está dizendo, declara eu, o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para dar a vocês um futuro e uma esperança. Se Deus pensa assim, eu preciso canalizar a minha energia e os meus pensamentos e se convencer que ainda assim existe para mim um futuro e uma esperança, que ainda do que você está vivendo hoje na tua realidade, e eu libero essa palavra sobre a tua vida, é Deus quem está dizendo, ainda existe um futuro e uma esperança para você. Um futuro e uma esperança. O que você está pensando, meu irmão? Tua vida está sendo obrigada a ir. Tua vida está sendo obrigada a ir para isso, para esse lugar. Está se inclinando para essa área, para essa situação. Precisamos voltar para a fonte. Precisamos voltar para a fonte. Quem sabe você não está andando em círculo por causa da forma que você está pensando. Quem sabe essa vida que você está classificando como a mesma coisa, esse círculo parece que não acaba. Será que nós estamos andando em círculos? Não é por causa da forma que estamos pensando? Analisa aí, avalia. Ô pastor, o senhor está falando uma coisa que eu não tenho controle. Eu não tenho controle sobre o que eu penso. Pensamentos vêm, sim, mas eu vou dar a você algo que nós podemos aprender em Deus. Você sabe de onde se formam os pensamentos? Pensamentos são formados a partir de crenças. Fala comigo, pensamentos são formados a partir de crenças. Sabe o que é crenças? É aquilo que você acredita. É aquilo que você acredita. Quais são as crenças que você carrega? Quando
investiga as suas crenças, você consegue identificar os pensamentos que estão dirigindo a sua vida. Investigar suas crenças. Talvez você é uma pessoa que desde a sua infância não teve oportunidade para falar, para verbalizar algo. Sempre que queria comunicar, alguém falava: fica quieto, menino, fica quieta, menina, se cala aí. Parece que não dava importância à sua opinião, parece que não dava importância ao que você queria colocar ali para um pai, para a mãe, para os amigos. Sempre limitado. Aí você cresce com a crença que te torna disfuncional. Ou seja, você chega na sua fase adulta e pensa o seguinte: não adianta eu falar, não tem valor mesmo. Não importa o que eu fale, não tem valor nenhum. Aí você vai se tornando passivo em tanta situação, porque você não tem força e energia para se posicionar. Porque você está firmado numa crença de que tudo que você fala, tudo que você pontua, tudo que você traz, não tem valor nenhum. Isso vai tornando você passivo nos estágios do seu crescimento, na sua vida. Quer saber o que você está pensando? Visite as suas crenças. Talvez você é alguém que sempre ouve de alguém dizendo assim: você não faz nada direito, né? Você não faz nada certo. Tudo está errado, tudo errado, tudo errado, tudo errado. Você pode até ser bom para algo, mas você não potencializa no que você está sendo bom, porque você adquiriu uma crença de que tudo que você faz é errado. Aí isso vai fluindo os pensamentos, e o pensamento dirige a nossa vida. Vai visitando as suas crenças. Vai visitando as suas crenças. Talvez você é alguém que olhe e carregou do histórico de uma falta afetiva, de um vazio afetivo dentro de você, e você cresceu alimentando a crença de que você não é importante para ninguém, de que você não faz diferença na vida de ninguém, que você é tão mal ao ponto de não ser digno de ser amado por ninguém. Aí, a partir dessa crença, quais são os pensamentos que você carrega? Eu não sou importante, ninguém me ama, ninguém está nem aí para mim, eu não sou importante na vida de ninguém. Você começa a construir seus pensamentos a partir das suas crenças. Precisamos visitar as nossas crenças. Nós precisamos voltar para uma fonte, e a partir dessa fonte tudo vai fluir a partir dela. E é o que o apóstolo Paulo está dizendo: tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que traz edificação, tudo que é de boa fama, tudo que é digno de louvor, pensem nessas coisas, se ocupem nelas. Volte. Eu quero dizer para cada um de vocês, e Deus está dizendo para nós aqui nessa noite: voltem para as suas crenças. Construa a sua crença a partir de hoje, diante daquilo que a Bíblia diz, diante daquilo que a Bíblia fala sobre você, porque Deus tem pensamentos sobre nós. E como é que eu posso viver uma vida ao ponto de anular o que Deus pensa sobre mim? O que Deus pensa sobre o meu amanhã? O que Deus pensa sobre o meu futuro? O que Deus pensa sobre determinadas, sobre todas as áreas da minha vida? Como eu posso viver ao ponto de anular o que Deus pensa sobre mim? Entre o que eu estou pensando e o que Deus pensa, é melhor ficar com o pensamento de quem? Com o dele. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. Os pensamentos dele são maiores do que os nossos. Eu quero nessa noite declarar uma unção de Deus sobre este lugar, para restaurar as nossas crenças, para reposicionarmos na fé, para que a nossa fé seja reposicionada ao ponto de nós abandonarmos toda a passividade, e a partir de hoje fluir, por causa dessas crenças funcionais da palavra de Deus, a partir dessas crenças fluir pensamentos, amém? Pensamentos que não nos roubarão, pelo contrário, vão nos encher de convicção de que o Deus da paz estará conosco todos os dias. O Deus da paz, Ele estará conosco. Nós temos hoje em dia um transtorno, chamado de pensamentos acelerados, né? Os pensamentos acelerados. Eu não sei se algum de vocês já viveram um sintoma como esse. Pensamento acelerado, você vê a tua cabeça está a milhão, essa é a definição, estou com a cabeça a milhão. Você pensa muitas coisas,
Mas o pensamento acelerado não é apenas o pensar, mas é quando a multidão de pensamentos inibe você de qualquer ação. Você não age. Você pensa sobre tudo, mas não tem nenhuma ação sobre tudo. Sua cabeça está cheia de pensamentos, mas o teu corpo não tem energia para dar o primeiro passo. É aquele cansaço mental, aquela exaustão, o esgotamento. Você se sente mentalmente esgotado por carregar tantos e tantos pensamentos. E quando nos sentimos assim, o cansaço vem. O cansaço vem. Eu quero dizer uma coisa, tem uma coisa que o inimigo se alimenta de cansaço. O inimigo se alimenta do nosso cansaço. E tem um tipo de inimigo na Bíblia que demonstra exatamente sobre isso, sabia? São os amalequitas. Os amalequitas viviam nos desertos. O povo de Israel estava peregrinando, preste atenção aqui. Ele estava peregrinando no deserto. Deus tira eles do Egito. Eles agora estão andando no deserto. Eles precisam caminhar para Canaã, para a terra prometida. Mas eles estão ali naquela jornada. E um dos inimigos que aparecem no meio do caminho, naquele percurso, são os amalequitas. E quando você estuda sobre os amalequitas na Bíblia, eles tinham uma habilidade. Deserto é cheio de areia, amém? Não é? É tudo areia? É tudo areia. Os amalequitas tinham uma habilidade. Eles conseguiam se esconder na areia para preparar, né, o bote, para preparar a emboscada, para poder tomar os seus inimigos de surpresa e ali poder saqueá-los, matá-los, seja o que for, destruí-los. Os amalequitas conseguiam fazer isso, mas eles tinham um alvo. Quem andava em bando, junto, está mais forte, está mais protegido. Então a amalequita eles não atacavam quem estava em bando. Eles atacavam os cansados, que não conseguiam andar no mesmo ritmo que o bando, que iam ficando para trás. Os que iam ficando para trás, mais cansados, passos mais lentos, mais esgotados. Esses eram os alvos dos amalequitas. Os que iam ficando para trás estavam cansados e vulneráveis. Então eles, na sua habilidade, surgiam da areia e tomavam aquela pessoa, matavam aquela pessoa. Amém? Descansa, irmão. Fala para o teu irmão, descansa. Descansa um pouquinho. É bom descansar. Amém? É bom descansar. O Salmo 23 vai dizer que o bom pastor, ele nos leva, ele nos guia para águas de descanso. Refrigera a nossa alma. Nos guia por veredas da justiça, por amor do seu nome. Descansa, irmão. Se você não tratar o cansaço que os teus pensamentos estão gerando, você vai ficando longe do bando. Você vai se tornando vulnerável. Isso vai te enfraquecendo, ao ponto do inimigo conseguir sabotar você no meio do caminho. Descansa. Pastor, eu não sei o que Deus pensa sobre mim. Abra um propósito a partir de hoje. Pastor, eu não sei o que Deus fala sobre mim. Abre um propósito a partir de hoje. Seja essa a tua busca a partir de hoje. Eu preciso saber o que Deus fala sobre mim. Eu preciso saber quais são os pensamentos de Deus ao meu respeito. Eu preciso saber o que Deus está falando sobre mim. Você está andando nesse círculo, até você se sentir convencido que essa história nunca vai mudar enquanto você não mudar o que você pensa. Enquanto você não mudar o que você pensa, a qualidade do que você está pensando. Os pensamentos, irmãos, eles são muito importantes. São muito importantes. Você já teve a experiência? Vamos dar um exemplo aqui, para você ver o que é o poder de um pensamento. Olha só. O pensamento, ele apenas não traz efeitos só dentro da nossa cabeça, né, na nossa mente. Ele gera emoções. Emoções vão gerar comportamentos. Você já teve a experiência de alguém ligar para você e falar assim, ó, mais tarde eu quero conversar com você. Já recebeu uma ligação dessa, uma mensagem dessa? Mais tarde a gente conversa. O que você pensa? Você já começa a pedir perdão para Deus, você já começa a pensar onde é que eu errei, o que eu falei, o que eu fiz, que besteira que eu fiz, você começa a pensar um monte de coisa, você está pensando. Agora o que você sente? Começa
ansiedade. Começa a dar aquela ansiedade, aquela preocupação, o que vai ser falado, o que eu fiz, o que eu fiz que eu não sei, né? Ansiedade, ansiedade, ansiedade. Daqui a pouco o teu físico também responde, porque o pensamento, começa no pensamento, vem para a tua emoção e vai para o teu comportamento. O teu corpo começa a responder do quê? Você começa a ter ataque cardíaco, você começa a ter falta de ar, você começa a suar frio, começa a dar um pânico. Você não sabe nem o que é o teor da conversa, mas você já está desesperado. Desesperado. Você não sabe nem o que é. Olha como é importante os pensamentos. Aí chegou a hora de conversar. Quando você senta para conversar, não é nada daquilo que você imaginava. Se desgastou todinho. Se desgastou todinho. Passou mal. Perdeu o dia. Não usufruiu de nada. Não desfrutou de nada. Ficou ali, travado. Travou. Para quando chegar na conversa, não era nada daquilo que você esperava. Olha como é importante, irmãos, como é importante a gente pensar no que nós estamos pensando, se importar com o que nós estamos pensando. Amém? Os pensamentos, quando são funcionais, te preparam para o novo. Os pensamentos, quando se tornam disfuncionais, sabota a tua fé antes de você viver a novidade. Antes de você viver a novidade. Isso aqui é muito importante. Por isso que a palavra de Deus precisa estar sobre nós. Amém? Por isso que a nossa crença precisa estar embasada no que está escrito. Por isso que nós não podemos ser como meninos levados por um vento de um lado para o outro, daqui para lá, de lá para cá. Não podemos ser como crianças e não sabemos o que fazer e vamos aceitando qualquer proposta e vamos pegando na mão de qualquer um e vamos nos confiando a nossa vida em qualquer lugar e situação. Pelo contrário, isso é crescimento espiritual também. Nós precisamos dar observância aos nossos pensamentos, porque a nossa vida vai para aquilo que a gente pensa. Amém, gente? Quem está entendendo, diga amém. Pensamentos te levam a decisões. Pensamentos te levam a decisões. Você pode até procrastinar, mas à medida que você pensa tanto naquilo, vai chegar uma hora que você vai decidir. Pode ter o efeito negativo, ou o efeito disso pode ser positivo, mas uma hora você vai decidir. Pelo tanto que você pensa. Pelo tanto que você alimenta o pensamento. Posso falar uma coisa? O diabo, ele não tem problema nenhum com o que eu estou pregando domingo. O diabo está mais preocupado qual vai ser a minha decisão a partir de segunda-feira. O diabo não está preocupado com o tanto que você sabe falar de Deus, da Bíblia, dos versículos. Ele está preocupado com a decisão que você vai tomar, com tudo que você pensa, com as crenças que você construiu por causa do que você ouviu, com as crenças que você agora traz, adota para a sua vida, diante do que você lê, diante do que está escrito, diante da palavra de Deus que é viva e eficaz. O diabo não tem problema com o que falamos, com o que pregamos. O diabo está preocupado com a decisão. O que você vai decidir a partir de agora? O que você vai decidir a partir de hoje? Os pensamentos vão continuar vindo, mas você agora entende que pensamentos, eles estão construindo a partir de crenças. Então preciso mudar as minhas crenças para mudar aquilo que eu penso. Não é um pó mágico que vai cair na sua cabeça. Não é a mão de um pastor, de um líder que vai dizer: ei, assim diz o Senhor, eu mudo o que você pensa. Não. Esse trabalho é nosso. Não vamos terceirizar, porque transformação é decisão. E Deus não vai decidir no meu lugar. Deus não vai decidir no seu lugar. Deus não vai fazer aquilo que eu tenho que fazer, o que você tem que fazer. Tome uma decisão a partir de hoje. Viva essa transformação. A palavra de Deus é o firme fundamento. Cristo é o firme fundamento para a construção das suas crenças a partir dele, a partir do que está escrito. E a partir das suas crenças, deixa fluir bons pensamentos para que você entenda que o Deus de paz estará com você. Estará com você. Louvado seja Deus. Amém? O diabo não tem problema com o que eu falo. O diabo tem problema com o que eu vivo. O diabo não tem problema com o que você anda falando.
Mas o diabo está preocupado com o que você vive. A forma que você está vivendo, ou você está alimentando ele, ou você faz ele morrer de fome. A forma que você vive, ou você alimenta o pecado, faz o pecado morrer de fome. A forma que você vive está alimentando qual apetite? Hein? O que você está pensando? Irmãos, aqui dentro é tudo bonito. Amém? Aqui dentro está todo mundo bonito. Aqui dentro está legal. Aqui dentro a gente ouve, aqui dentro a gente sorri, aqui dentro a gente abraça. Mas o Deus de paz vê a nossa vida lá fora. Vê a vida que estamos vivendo ali. Amém? Quero te dar essa notícia. Eu não sei se isso te assusta ou isso te alegra. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus está vendo tudo. Tudo. Deus sabe de tudo. E uma hora, tudo que está em trevas virá à luz. Tudo. Ele não te deixará ser enganado. Vai chegar um dia na minha vida e na sua vida que tudo que está em oculto virá à luz. Porque Deus é luz e nele não há trevas. Amém? Deus está vendo tudo. Então não é sobre o que você fala, é sobre o que você faz. É sobre a vida que você está vivendo. Você está gastando teu tempo com tanta coisa, não está construindo nada. Nada. Está nessa ciranda que não muda. Constrói nada. Nada, toma uma decisão. Muda os seus pensamentos. Pensamentos são automáticos? São, a partir da crença. Então mude suas crenças. Mude o que você está acreditando. Se ocupe no que Deus pensa sobre você. Você acha que Deus vai errar? Quem erra é a gente, Deus não erra. A gente erra. A gente falha. A gente alimenta coisas dentro da gente. Sentimentos, desejos, ambições. A concupiscência, ou seja, o desejo dos olhos, o desejo do coração. E vamos praticando coisas que vai nos afastando do Senhor. Por favor, Paulo está dizendo, se ocupem nela, se ocupem nisso. Ou seja, naquilo que vem de uma boa fonte, naquilo que vem do Senhor, naquilo que faz você olhar para Deus. Pastor, como é que eu vou conseguir produzir pensamentos bons, que edificam, que são excelentes, que tenham louvor? Aquilo que você faz precisa apontar para Deus. Fala assim comigo, aquilo que eu faço precisa apontar para Deus. Se o que você faz não aponta para Deus, vai gerar em você pensamentos inúteis. Precisa apontar para Deus. Quando eu falo apontar para Deus, não é a decisão de fazer coisas dentro da igreja só, viu? Que achamos que as coisas para Deus só fazemos aqui. Eu canto, eu prego, eu toco, eu sirvo, eu sou um diácono, uma diaconisa, eu sou um cooperador, eu danço, eu estou com as crianças, eu faço isso, eu ajudo o líder, eu prego, eu cuido. Não é as coisas só aqui. Toda a sua vida, todas as coisas da sua vida que não apontam para Deus vão te tornar disfuncionais. O teu casamento tem que apontar para Deus, o teu namoro tem que apontar para Deus, teu noivado tem que apontar para Deus, a tua organização financeira tem que apontar para Deus, teu propósito de vida tem que apontar para Deus, a escolha daquela pessoa que você vai conviver a sua vida toda, compartilhando teu sonho, compartilhando teus dias, também precisa apontar para Deus. Erramos quando construímos tudo que não aponta para Deus. Ele é a fonte, irmãos. Ele é a fonte. Se você errar a fonte, você pensa errado. Se você errar a fonte, você volta nesse pecado toda vez. Se você errar a fonte, você não larga esse vício. Se você errar a fonte, nada muda na sua vida. Nada. Vai continuar tudo a mesma coisa. Se você não apontar para Deus, você não larga essa pessoa. Se
você não apontar para Deus, você não abre mão desse tipo de vida escondida que você está vivendo. Se você não apontar para Deus, você continua com esse amante, com essa amante, você continua com esse contatinho, você continua colocando o teu corpo, que é templo do Espírito Santo, na mão de outras pessoas. Em nome do Senhor Jesus, volte para a fonte. A tua fonte é Cristo. É Cristo. Volte para a tua fonte. O mundo tem muita ideologia, irmãos. Ideologia que estão destruindo casas, famílias, lares. Estão estuprando a mente das pessoas. Tem muita ideologia. Qual é a tua fonte? Qual é a tua fonte? A fonte precisa ser Deus. Faça coisas que aponte para Deus. Até para descansar, para que o teu descanso seja mais proveitoso, aponte ele para Deus. Pastor, como é que eu aponto um descanso para Deus? Eu te dar uma dica aqui. A palavra diz no Salmo 19 que a criação, os céus declaram a glória de Deus, e a criação anuncia a obra das suas mãos, não é? Então até a criação está ocupada naquilo que produz, revelar Deus, mostrar a glória de Deus. Quer descansar? Não é proveitoso se a gente ficar ali só deitado e não sair de uma rede social. Isso está apontando para Deus? Não. Agora quer descansar de uma forma que aponte para Deus? Vai contemplar. Se desliga um pouquinho de algumas coisas. Vai ver o pôr do sol. Você fica ali analisando. Ai, pastor, coisa chata isso. Não. É porque você não está acostumado. Não é? Você não está acostumado. Olha ali para o pôr do sol, ou para o nascer do sol. A criação. Eles anunciam a obra do Criador. Eles estão apontando para Deus. Você está cooperando com a criação, numa criação que está comprometida em mostrar a glória do Senhor. Faça coisas que aponte para Deus. Amém? Isso vai ser proveitoso. Isso vai ser edificante para a sua vida. Isso vai ser terapêutico para você. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Faça coisas que aponte para Deus. Volte para essa fonte. Analise as suas crenças a partir de hoje. Toma cuidado com o que você está sempre falando de forma repetida. Tome muito cuidado com aquilo que você está declarando de forma repetida. Porque é onde os nossos pensamentos vão, nossa vida é obrigada a ir junto. Então que em nome de Jesus, a partir de hoje, o Espírito do Senhor corrija os nossos passos. Corrija os seus passos, os meus passos. Amém? Que nós possamos ser pessoas com bons pensamentos. Nós estamos acostumados a ouvir aí fora, não é? Nossa, mas tem tanta gente mal, tem tanta gente ruim, tanta gente mal intencionada, não é verdade? Verdade. Tanta gente mal intencionada, por quê? Porque erraram a fonte. Construíram suas crenças em outros lugares e não a partir da palavra de Deus. Você não precisa ter a cópia, a xerox, da repetição de uma educação falida. Você não precisa ter a repetição de um sistema falido que temos aí fora. Você não precisa ter a repetição de uma sociedade que perdeu seus valores. Você não precisa ter a repetição dessas coisas, de uma espiritualidade hoje que está plastificada, que é só aparente. Uma religião vazia, uma vida de religiosidade. Sabemos falar tão bem de Deus e cantar sobre Deus e pregar sobre Deus, fazer coisas para Deus, mas você ter vida com Deus. Você não precisa ter a repetição dessas coisas. Já tem muitas pessoas que decidiram viver esse tipo de vida lá fora, mas nós estamos aqui dentro. O Espírito Santo está expandindo a nossa mente a partir de hoje, porque a partir da nossa decisão nós não vamos ter a repetição do fracasso lá fora. Nós não vamos ter a repetição do sistema falido lá fora, mas nós vamos voltar para a fonte, nós vamos corrigir os nossos pensamentos, e nós vamos ser pessoas funcionais para essa geração, para as famílias, para a glória do Senhor. Para a glória do Senhor, sarados para a glória de Deus. Guarda isso no teu coração, irmãos. Tenha o compromisso de a partir de hoje, começar essa semana, a visitar suas crenças. Pega um papel, lição de casa. Pega um papel e registra. Registra o que você anda pensando com muita repetição.
Anota. Anota. Quando você vai conversar com pessoas, tem pessoas que falam sempre a mesma coisa, não é? Porque é o pensamento dela sobre isso. Se você é essa pessoa que sempre fala a mesma coisa, anota esse pensamento que você está tendo. Mas anota para você descobrir o porquê você passou a pensar isso. Aí onde você vai começar a trabalhar. Por que você começou a pensar isso? Qual foi a experiência que você teve que desencadeou esse tipo de pensamento em você? Qual foi a situação que traumatizou você? Qual foi a situação que machucou você? Qual foi a ausência que aconteceu na tua história que fez você agora pensar dessa forma? E fez você buscar outras coisas, fez você buscar em outros lugares, fez você se distanciar da presença de Deus, da palavra de Deus. O que foi que causou? E se comprometa a partir de hoje a trabalhar sobre isso. Amém? Anotou? Descobriu por quê? Vai para a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia diz sobre essa situação? O que a Bíblia diz sobre essa experiência que você teve? Tem pessoas que não falam da experiência, elas só falam do pensamento que tem por causa da experiência. Elas não falam da experiência, porque às vezes elas estão com vergonha, expostas. Então elas não falam da experiência, ao ponto delas arquivarem a experiência e só vivem do que está pensando. Em nome de Jesus, Deus tem restauração para os nossos pensamentos a partir dessa noite. Deus tem restauração para a nossa mente a partir dessa noite. E é isso que eu quero declarar sobre as nossas vidas. O apóstolo Paulo também vai dizer que haja em nós a mente de Cristo. Amém? A mente de Cristo. A mente de Cristo. Quer uma dica? Quer uma dica para você conseguir mudar o teu comportamento diante de algumas situações que você possa estar vivendo ainda hoje? E às vezes de forma repetida você está agindo da mesma forma. Mas se você passar a se comportar diferente, você vai resolver uma situação. Situações não estão resolvidas porque você está se comportando da mesma forma. Não muda. É o mesmo comportamento, é a mesma situação. Quem muda comportamento, muda situações. Amém? É uma dica? Faz o distanciamento. Faz o distanciamento dessa situação. Sabe o que é isso? É colocar essa situação numa terceira pessoa. Fizeram com você, mas para e pense. Se a mesma coisa que fizeram contigo fizesse com outra pessoa, qual deveria ser a atitude dessa outra pessoa? Isso é se distanciar da situação. Para você olhar numa terceira pessoa como ela se comportaria e qual efeito que esse comportamento traria nessa situação. Você vai passar a fazer isso também. Amém? Isso nos ajuda bastante, irmão. Senão a gente vai ficar preso só naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente vive. Só ali, lambendo ferida. Lambendo ferida. Distancia um pouco dessa situação. Coloca numa terceira pessoa. O que a outra pessoa deveria fazer no seu lugar? Qual seria a atitude dessa pessoa no seu lugar? Isso vai ajudar você a mudar o teu comportamento. Quem muda comportamento, muda situações. Amém? Fala para o teu irmão, muda o comportamento. Muda o comportamento, muda o comportamento. Nós estamos ali na presença de Deus. Deus, muda essa situação. Muda. E Deus está dizendo, tá, eu quero mudar você primeiro. Eu preciso mudar você primeiro. Eu preciso mudar o que você pensa. Porque a tua vida está indo exatamente naquilo que você está pensando. Coloca a mão na sua cabeça. Coloca a mão sobre a tua cabeça. E diga assim comigo: tudo que é puro, correto, amável, de boa fama, excelente e digno de louvor, todas essas coisas ocupem o meu pensamento. Você pode dizer glória a Deus por isso? Vamos aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor.
Aleluia. Em nome de Jesus, que você possa viver novas experiências a partir dessa noite.